Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos em mais um podcast do nosso Entre Calls e Caos e hoje a gente tem uma convidada maravilhosa que vai contar todo o universo contábil, fiscal, contar toda a história dela, que é uma história muito bonita de se escutar, para inspirar todo mundo, uma líder que, assim, transformadora para toda a nossa equipe, é a Raquel Félix, ela é diretora de operações da Holding SM, contábil e fiscal, e a gente vai ter a oportunidade hoje de escutar um pouquinho sobre a realidade, os bastidores, os calls depois da pandemia, que vieram muitos, e os caos acima de tudo. Então, Raquel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, eu tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo aqui. Olá, pessoal, bom dia. Tamires, muito obrigada pelo convite. Bom, como eu falei antes, estou muito empolgada para o nosso bate-papo. A gente já troca muito durante o dia, então hoje é o dia da gente passar e falar um pouquinho sobre a nossa rotina para o restante da galera que está assistindo a gente. É isso aí. Então, vamos começar o nosso podcast, mas, acima de tudo, antes da gente contar sobre todos os calls, eu preciso entender quem é a Raquel Félix. Por onde tudo começou, eu sei que hoje você é a nossa sócia, diretora operacional maravilhosa, mas tem uma história por trás disso. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou Raquel Félix, né? Eu sou filha de mãe solteira. Eu gosto muito de começar a minha história falando sobre isso, porque se hoje eu sou a mulher que eu sou, é graças à criação que a minha mãe e a minha avó me deram. Então, com certeza, elas são o meu maior exemplo de resiliência, de força, né? Elas não tiveram muito estudo, não tiveram a oportunidade que eu tive, mas elas me ajudaram a construir a pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje. Então, é isso. Elas são o meu maior exemplo de pessoa e de mulher que eu poderia ter. E essa base é maravilhoso, né? Quando a gente já tem ali uma base de exemplo. De como mulher, a gente tem que seguir, né? Exato. Então, por conta disso, eu sempre tive na minha mente muito cedo, sempre aprendi muito cedo que o quanto que é importante ser independente. Eu cresci pensando nisso, que eu vou crescer e eu vou ser como a minha mãe, não vou depender de ninguém, eu vou construir a minha história, eu vou construir a minha vida, vou ser uma profissional de sucesso. O que fazer? Não sabia ainda, mas eu sempre tive essa visão. Eu vou ser independente para poder retribuir para minha mãe e para minha avó um pouco do que elas puderam me dar durante toda a minha trajetória. Então, eu sempre tive essa visão de crescer, estudar, trabalhar desde cedo, para construir a minha vida e conquistar os meus sonhos, que não são poucos, são muitos. Então, eu comecei minha trajetória ali profissional mais no ensino médio mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer um ensino médio na FATEC, né, que é uma escola técnica. Então, eu me formei, a minha primeira formação foi como técnica de segurança do trabalho, não é nada a ver com contabilidade. Mas, enfim, ingressei minha história profissional como técnica de segurança do trabalho. Na época, era, assim, uma profissão ainda muito recente no mercado de trabalho, pouco conhecida. Uhum. Eu mesmo fiz o curso e fui conhecer um pouco mais do que é segurança do trabalho, já estudando. Então... Mas você já queria isso? Já era uma área que você admirava? Então, não. Como eu falei, né? Eu cresci com esse pensamento de estudar e conquistar as minhas coisas, a minha renda, enfim, ter minha renda própria, já desde muito cedo. Então, já no ensino médio, eu já tinha esse pensamento, né? De quando migrasse para o ensino médio, eu migrar para alguma escola técnica que pudesse me proporcionar ali alguma formação, de eu sair com o ensino médio já com alguma formação. E aí, das escolas técnicas que tinha perto da minha casa, uma delas era a FATEC, e aí, dentre os cursos que tinha, foi o curso que mais me chamou a atenção. Uhum. Foi quando me despertou para a segurança do trabalho. Então, comecei a estudar um pouco, olhar na internet o que era, né? Como eu falei, eu venho de uma família humilde, então não tinha ninguém para me instruir nessa questão de estudos, de profissão. Então, qualquer direcionamento, Exatamente. Né? Então, eu fui me descobrindo meio que sozinha ali, com os colegas também de escola, professores. Então, fui me descobrindo sozinha. E passei para a segurança do trabalho, encarei esse desafio. Para mim, era um desafio. Na época, a gente estudava de segunda a sábado, né? A gente não tinha esse costume na época. Estudava meio período de segunda a sexta, e do nada, você passa por uma escola técnica que o ensino é integral e ainda estuda de segunda a sábado. Então, foi um desafio, mas foi um período muito importante na minha vida, onde eu
Conheci os meus amigos, minhas amigas, né? Que o meu grupo de amigas que são muito importantes para mim, que eu tenho até hoje. E foi onde eu comecei a ver o mercado de trabalho com outros olhos mesmo, do quanto de oportunidade que tinha, do quanto que eu poderia crescer naquela profissão ou em tantas outras, né? Porque a segurança do trabalho também é uma profissão que te abre muitos leques. Você vê muita coisa ali. Você vê um pouco de medicina, você vê um pouco de ergonomia, você vê engenharia, você vê arquitetura, né, por causa dos desenhos técnicos, então você vê elétrica. Então, assim, te abre um leque muito grande de oportunidades. A cabeça fica explodindo ali, meu Deus. Exatamente. Então, foi o meu primeiro contato, assim, mais próximo com o mercado de trabalho, com todas as oportunidades que eu poderia ter na minha vida. Então, eu agarrei aquela oportunidade com todas as forças, concluí o meu ensino médio com a minha profissão, dali eu já comecei do meu estágio, já continuei mesmo trabalhando nessa área. Não atuei como técnica, de fato, mas eu dava treinamentos de segurança do trabalho. Eu atuava numa empresa onde eu tinha a oportunidade de treinar pessoas para trabalhar em espaço confinado, fazer trabalhos em altura, fazia treinamentos de primeiros socorros, brigada de incêndio. Então, toda essa parte de treinamento de segurança do trabalho, que é obrigatório, eu atuava nessa área aí de treinamento, onde que eu consegui me desenvolver um pouco da minha fala, de falar em público, porque eu sempre fui também muito tímida, muito reservada. Então, essa empresa me deu essa grande oportunidade de eu poder desenvolver essa outra área minha, que era um pouco engessada também. Da segurança do trabalho, eu comecei a trabalhar com outras coisas, voltado para administrativo. Cheguei a trabalhar no porto, cheguei a trabalhar em diversos lugares. E quando eu saí do ensino médio, eu ainda não tinha uma visão muito clara da profissão que eu queria seguir. E aquilo me frustrava muito, porque as minhas amigas eram muito bem resolvidas, elas já estavam com o caminho delas feito, cada uma foi para uma faculdade diferente. E todo mundo já sabia o que queria fazer, o que queria da vida. E para mim era tanta coisa que podia fazer, tantas possibilidades, que aquilo me deixou um pouco meio perdida no início. Então, eu saí do ensino médio focada em trabalhar, em conseguir a minha primeira renda, né? E tentar me achar de alguma forma. Eu não queria ingressar em qualquer faculdade para depois me arrepender ou parar no meio do caminho. Até porque eu não tinha condições para isso também. Eu tinha que entrar eu tinha esse compromisso comigo. Gente, eu tenho que entrar em algo que eu tenha certeza que eu vou fluir, que eu vou seguir. Não tenho esse tempo nem esse dinheiro. Exatamente. Eu não tenho esse tempo de recalcular a rota. Eu tenho que fazer algo que vá me levar para a próxima fase, para o próximo nível. Já pensando ali que você também tinha a sua mãe e a sua avó para dar o suporte. Exatamente. Entendendo a necessidade da família para poder apoiar. Exatamente. Então, eu saí do ensino médio um pouco frustrada com essa questão de eu não ter me encontrado ainda em qual graduação que eu queria seguir. Mas, enfim, segui na área de segurança do trabalho, na fé de que eu ia me encontrar em algum momento. Mas começou bem mais nova do que muita gente, né? Porque você já novinha, já estava ali no mercado de trabalho entendendo que realidade é essa, que não é uma realidade que muitos jovens, quando estão no ensino médio, conhecem. Exatamente. Ainda mais de onde eu vim mesmo. Eu nasci e cresci na Baixada Fluminense, então convivi com muitos jovens que, de fato, não tinham muita perspectiva, né, de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, eu pensava que eu queria fazer a minha história de uma forma diferente. Eu queria ser diferente por mim e por todo o esforço que a minha mãe e a minha avó tiveram com a nossa criação, sabe? Então, enfim, dali da área de segurança do trabalho, comecei a pular em algumas empresas na área administrativa. Trabalhei no Porto de Itaguaí, depois vim trabalhar num curso de preparatório militar. E aí foi ali onde eu comecei a me encontrar um pouco mais. Ali eu entrei na área pedagógica, então eu lidava muito com atendimento a alunos, atendimento de pais e também cuidava da parte administrativa. Então, gente, olha isso, gente. Ela estava na saúde e segurança do trabalho, entrou numa área pedagógica. Exato. Então, ali eu comecei a ter o contato também com essa parte administrativa, então... caixa, era a gente que tomava conta do caixa, que fazia o fechamento, enfim. A parte de folha de pagamento, a gente também fazia ali esse contato, né, com o funcionário, de controle de ponto, de faltas, atestados. E aí eu comecei a gostar dessa parte administrativa.
Eu fui crescendo ali, eu entrei como assistente, fui a supervisora, cheguei a gerente. E aí, quando eu cheguei a gerente, eu falei assim, agora é o meu momento. Eu me encontrei, eu gosto dessa área administrativa, me descobri como líder ali. Eu gostava de liderar, de trocar com o time. Enfim, tinha uma troca muito boa com todos eles. A minha unidade, modéstia à parte, era que tinha o melhor desempenho dentre as outras. Puxando sardinha para ela. Exatamente. Então, enfim, eu me encontrei nessa área administrativa, eu gostava disso, gostava de lidar com as pessoas, não só com a galera interna, né, com o meu time, mas também com atendimento aos clientes, né, que na época eu era alunos e responsáveis. E aí eu fui buscar uma faculdade na área de administração mesmo. Então, eu ingressei na faculdade de administração. E ainda não tinha nada a ver com contabilidade, né? Não, a contabilidade em si, estou ansiosa aqui para saber em que momento chega. Exato. Eu entrei na faculdade de administração. Na época, eu fiz, de fato, particular, como eu estava como gerente. Eu falei, quando eu cheguei à gerência, eu falei assim, é o meu momento, eu tenho que parar agora e tirar uma parte da minha renda para poder investir na minha educação, na minha formação, porque só assim eu vou além, só assim eu vou para a próxima fase. Eu entrei na faculdade particular porque eu não conseguia conciliar, né, o meu trabalho com os estudos de uma faculdade pública que geralmente é integral. E aí eu entrei numa faculdade particular, fiz ali todo o período de administração. E logo no início, muitos professores de contabilidade falavam para mim, olha, Raquel, você é muito boa em contabilidade, migra, por que você não migra? Por que você não troca para contabilidade? Né? Porque até o 4º período na faculdade onde eu estudei, eu tinha a possibilidade de trocar, porque era junto as turmas de administração e contabilidade. E até aquele momento, até a faculdade, eu nunca tinha contato com contabilidade. Eu tinha contato com financeiro, mas contabilidade não tinha esse contato. Não sabia nem direito o que era, enfim, o que faziam, né? Eu sabia que fazia muita conta. Agora, para quê, para onde ia aquela informação, nunca foi uma curiosidade minha, não era algo que eu tinha acesso no meu dia a dia no trabalho. E aí, quando eu entrei na faculdade, enfim, logo nos primeiros períodos, eu tive esse contato com a contabilidade. Também cursa algumas disciplinas de contabilidade na administração, não tem? Sim. Até o 4º período é basicamente a mesma grade. E aí, eu entrei na faculdade e logo no início, né, eu tive esse contato ali com as disciplinas de contabilidade e eu gostava. Né, eu comecei a gostar. Já tinha uns brilhinhos nos olhos. Exatamente. Achei uma matéria interessante. Tive muita dificuldade de entender o que é débito e crédito no início, tá, gente? Todo mundo. Então, não se assustem. Se você tá nesse momento, nesse período, vai passar. É isso aí. Então, tive essa dificuldade no início de entender ali o que era o débito e o que era um crédito, porque a gente, né, tá acostumado com o inverso na nossa vida cotidiana. Mas segui, porque até então não era a minha prioridade era a administração, entendeu? Eu não queria... Vou passar nessa matéria. Contabilidade era só mais uma matéria ali do curso, exato. E aí, foi passando os períodos e eu fui realmente ficando boa naquilo. E aí, muitos professores que eu tinha da área contábil começaram a falar, olha, Raquel, por que você não migra para contabilidade? Você está indo muito bem nas matérias, enfim. E é raro, né, alguém no início se dar bem nas matérias de contabilidade, porque são realmente... É um pouco mais difícil. Porque, como eu falei, é muito inverso do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Sim. Então, a gente pegar aquele entendimento ali logo no início foi um pouco complexo, e é um pouco complexo mesmo. E aí eu falava, não, meu foco é administração, eu quero focar em gestão, enfim... Contabilidade, realmente, para mim, é só aqui mais uma fase que eu tenho que passar aqui, uma matéria que eu tenho que passar na faculdade para poder conseguir chegar onde eu quero. E aí, fui passando os períodos, 2º período, 3º período, e nada de não migrar para contabilidade, continuava na administração. E aí, eu comecei a buscar estágios na minha área, né? Quando chegou acho que no 4º período mesmo, 3º, 4º período, eu comecei a buscar oportunidades. Você ainda estava como gerente? Ainda estava como gerente, mas eu comecei a buscar oportunidades porque eu entendia que aquilo era importante para a minha formação. Então, eu sabia que em algum momento eu teria que abrir mão da gerência para poder voltar a ser estagiário. E aí, eu comecei a procurar vagas, né? Buscar vagas, até porque eu estava como gerente,
Mas como é uma gerente administrativa, não era uma renda muito elevada na época, né? Até porque eu nem tinha nenhuma formação. Então, tinha a esperança de tentar conseguir um estágio ali que ficasse mais ou menos na média. Não ia dar tanta diferença financeira para você. Exatamente. Eu queria pelo menos conseguir manter a mensalidade da faculdade. Esse era o meu foco naquele momento. E aí, me decepcionei muito, porque os estágios de administração pagavam muito pouco na época. Era difícil você conseguir uma vaga que tivesse uma remuneração boa, com benefícios bons. Então, eu comecei a ficar preocupada. Gente, essa bolsa de estágio não vai conseguir nem cobrir a minha mensalidade da faculdade. Não tenho condição. Minha mãe não conseguiria manter para mim. Enfim, aquilo começou a me preocupar, mas segui adiante, buscando, procurando. E aí, quando, mais uma vez, alguns professores, da mesma forma, insistindo para eu migrar para contabilidade. Já que eu migro para contabilidade. E já quase batendo na porta, e já o momento que segrega. Exatamente, quase batendo já no 4º período. E aí, eu pensando, gente, o que eu vou fazer da minha vida com essas bolsas de estágio? Não vão suprir a minha necessidade emergencial. E aí, chegou um determinado ponto, durante a faculdade mesmo, que eu entendi que a contabilidade também poderia me abrir os caminhos que eu queria na administração. Eu tive uma professora que foi muito importante nesse processo, que foi a minha professora Tânia Ribeiro. Se ela vê esse podcast, quero deixar um abraço para ela. Foi muito importante nesse meu processo de transição, de mudança, de entender que eu poderia conquistar tudo o que eu queria com a administração na área contábil também. Legal. E essa base de professores bons no início da nossa carreira faz toda a diferença. Exatamente. Porque a gente tem neles a base inspiradora, né? Eles são, nossa, eu quero ser igual a ele quando eu me formar. Nossa, eu quero ter a mesma carreira, não sei o quê. Então, quando a gente tem professores bons que nos inspiram, faz toda a diferença na nossa carreira, de fato. Exato. E ela fez toda a diferença. Então, para mim, foi muito importante essas conversas que a gente tinha ali entre uma aula e outra, entre um intervalo e outro. A gente estava sempre batendo um papo. E foi muito importante para mim. E aí, foi quando eu decidi, de fato, migrar para a contabilidade. Ah, é? Nos 45 do segundo tempo, na virada ali do 4º período para o 5º, eu decidi, não, ok, vou migrar para a contabilidade, assim, é bom que eu tenho uma especialização ali na área contábil e posso me dedicar também para a área de gestão, enfim, e afins também com a faculdade de contabilidade. E aí, migrei para a contabilidade. Logo no 5º período, eu sou um pouco desesperada, né? Quero antecipar as etapas. Mas seus 7 meses. Exato. Logo no 5º período, eu já comecei a buscar vagas de estágio também. Já comecei a tentar fazer a prova do CRC, porque quem não sabe, né? Você completa a faculdade de contabilidade, você não é contador, se você não tem o seu registro no conselho. Então, eu ficava com aquela preocupação. Gente, eu vou terminar a faculdade, não vou ter um estágio, não vou ter passado no CRC. Nem como é que eu vou lembrar de tudo que eu estou estudando agora lá no final? Não, eu tenho que começar a tentar fazer de agora. Meu pai. Então, no quinto não, mas no 6º período eu fiz a minha primeira prova do CRC. E aí foi quando eu passei, de fato. Então, assim, no 6º período, gente, ainda faltava 1 ano e meio para concluir a faculdade. Mas eu tinha esse desespero tão grande de concluir a minha faculdade, já com a minha vida ali andando na minha área de formação. Aquela coisa que ia te restringir a entrar pro mercado de trabalho, provavelmente dito. Sim, porque eu via muito acontecer com muitas pessoas, entendeu? Você se forma ali sem uma experiência e tal, e nenhuma empresa vai querer te contratar se você não passou pelo aquele período de experiência, sabe? E aí foi quando eu, de fato, fiz meu planejamento, fiz minhas contas e decidi, olha, no 6º período não tem jeito, eu tenho que parar e migrar para o estágio, de fato, que é o que vai me fazer seguir lá na frente com uma remuneração melhor. E agora, aprovada no CRC, já te dava um gostinho, tipo, agora eu quero correr com a minha formação, agora eu quero me tornar realmente contadora, porque eu já posso realmente ter, porque eu tenho CRC agora. Exato. Então, para mim, era só ali terminar as matérias e pronto. E seguir a vida, ser feliz. Toda a ilusão de recém-formada. Exato. A vida é um sucesso. E aí, quando foi ali mais ou menos do 5º para o 6º período também, eu consegui um estágio na área contábil, ainda não era na Épicos. Eu consegui em outro escritório.
E aí eu iniciei lá na parte de departamento pessoal. Eu fazia toda a parte de fechamento de folha, rescisão, admissão, férias, enfim. Fazia todo esse processo de folha nesse meu primeiro estágio que eu tive. Agora eu entendi, gente. Demorou tanto para ela chegar no universo contábil. Que Quando chegou, eu falei, não, calma aí, que agora tá reservado. Deus falou assim, tá reservada essa sementinha aqui para você. Porque você precisava passar por isso tudo para você chegar ali. Precisava. E aí, comecei lá esse estágio nesse escritório. Não era um escritório muito moderno também, né? E eu não era um escritório também muito grande, era um escritório pequeno. Uhum. Mas foi muito importante ali para minha primeira formação, meu primeiro contato com os clientes, com o dia a dia de um escritório contábil. Já estava se familiarizando dentro de um universo contábil, ainda que você não estivesse fazendo realmente a contabilidade em si, era um departamento pessoal. Exatamente. O que foi muito importante também, né? Porque muita gente chega na contabilidade e tem muita dificuldade de fazer análise ali de parte de folha de pagamento. Né? Então, para mim, essa bagagem foi muito importante, porque quando eu cheguei, de fato, na área contábil, eu não tinha dificuldade de entender ali a contabilização, eu sabia exatamente para quais contas que tinha que ir, eu entendia o que eram as verbas, o que eram os descontos. Esse universo já estava familiarizado para você. Exatamente. Então, ao longo até desses anos que eu tive de formação e de profissão, eu vejo o quanto que existem pessoas que trabalham na área contábil e têm muita dificuldade de entender ali a análise de folha de pagamento. Então, foi muito importante esse meu primeiro contato, esse meu primeiro estágio. Mas só um adendo, mas a parte do departamento pessoal, você também aprende na faculdade de contabilidade? A gente mas aprende. É bem pouquinho, né? Não, a gente tem uma matéria específica de departamento pessoal. Então, você aprende tudo sobre fechamento de folha, contabilização, né? Mas acaba que é tanta matéria, coisa. Exatamente, que tem coisas que ficam meio que no esquecimento ou que não tem muita fixação, né? Porque você vê em um período, né? Algo que você vai ver em todos os períodos, né? Então, acaba fixando aquele conteúdo que você tá vendo sempre, que você fala sempre, que tem sempre, entende? E a parte de departamento pessoal, você tem em um período específico. Então, acaba meio que caindo... E depois só vai ver quando, de fato, estiver atuando em algum escritório contábil. Exatamente. Então, acaba caindo realmente um pouco ali no esquecimento mesmo. Então, esse primeiro contato foi importante, mas dali eu continuei buscando oportunidades melhores, que me desse uma remuneração melhor, que me desse algum tipo de benefício, né? Então... Mas você gostava de fazer fechamento de folha? Eu gostava. Eu gostava. Gente... Eu gostei, tanto que eu achei até que eu ia seguir em departamento pessoal. Eu me vendo fácil, né? Eu achei que eu ia seguir na área de departamento pessoal, porque eu gostava. Te admirava, dessa área. Né? Exatamente, eu gostava dessa área. Mas, enfim, comecei a buscar outras oportunidades, porque eu também queria ter contato com a contabilidade mesmo. E aí, migrei, né, Aí foi quando a Épicos, de fato, entrou no meu caminho. Eu, na época, me inscrevia para várias vagas e aí fui chamada para a minha primeira entrevista lá na Épicos. E, enfim, foi paixão à primeira vista, né? Eu saí de esse escritório que eu trabalhava era um escritório em Nova Iguaçu também. Bem mais perto da sua casa. Mais ou menos, porque nessa época eu já morava em Campo Grande, então era meio do caminho, assim, era ruim para Nova Iguaçu, mas também era ruim vir para Barra, entendeu? E aí, quando eu entrei na Epicos, para mim foi paixão à primeira vista. Eu adorei o lugar, o espaço, era tudo muito organizado. Eu cheguei num dia que estava tendo... Era aniversário de alguém. E aí tava tendo uma festa. Já chegou num dia bom, né? Com exatamente. Festa, então tava todo mundo ali comemorando e tal, aquela felicidade, né? Tipo, gente, não tem problemas esse lugar, é só felicidade. O mundo do contador é uma maravilha, uma festa. Exato. Então, eu me encantei pelo espaço, pelo local, enfim, pela estrutura. Então, eu gostei muito das pessoas que me atenderam na época. Foi feita uma dinâmica de RH com a gente super interessante. Foi muito acolhedor também. Então, assim, saí dali encantada. E você já estava em qual período da faculdade ali? Eu já estava no 6º período. No 6º. E aí, saí encantada, mas sem muita esperança, sabe? Cara, por que vão me escolher? Eu sou uma menina humilde, lá de que mora em Campo Grande, enfim. Não acho tenho que deve muita ter, base ainda. Não tenho muita experiência. Acho que deve ter pessoas com
com mais experiência, talvez o perfil melhor para a vaga. Mas, enfim, saí feliz pelo contato que eu tive ali, pela experiência, Pela pelo conquista. o mundo que eu poderia participar algum dia, sabe? E aí, para minha surpresa, recebi a proposta para ingressar na Épicos como estagiária. E na época tinha vaga para os 2 departamentos, para contabilidade e para departamento pessoal. E aí, o que você escolheu? E aí eu fiquei muito dividida na época, porque eu já gostava do departamento pessoal, gostava de fazer esse processo de fechamento de folha, mas acabou pesando mais a minha curiosidade com a contabilidade. Como que é a contabilidade no dia a dia? Como que é feito um fechamento? Como que é a entrega? Enfim. E você não tinha tido Não ainda. tinha tido essa experiência ainda. Então, acabei optando pela área contábil e eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? Eu acho que... Aí você se encontrou. Exatamente. Aí foi onde eu me encontrei de vez, onde eu tive inúmeras oportunidades que a Épicos me proporcionou de crescimento, de desenvolvimento. Daí ela nunca mais saiu, quer dizer... Mais ou menos. Mais ou menos. Então, passei ali um período de muito crescimento mesmo na Épicos, de estágio assistente. Quando eu cheguei analista, teve uma pequena pausa, um pequeno caos. contratempo. Exatamente, meu primeiro caos. Um pequeno contratempo, né? Mas que também foi muito importante, né? Então, quando eu cheguei analista, eu acho que os meus interesses e os interesses da empresa divergiram. Em algum momento, a gente tinha prioridades diferentes, pensamentos diferentes. E aí, eu fui demitida da Épicos quando eu estava, né, como analista contábil. Mas ainda assim, mesmo saindo da empresa, eu tinha um carinho muito grande pela Épicos, porque eu tinha construído a profissional que eu era até aquele momento, graças às oportunidades de conhecimento que a Épicos me proporcionou. Então, foi o primeiro lugar onde eu tive contato com a contabilidade, foi o primeiro lugar onde eu tive líderes contábeis com muita competência para ensinar, onde, de fato, levava a contabilidade a sério. Não era, só lança aqui, lança ali. Não. Tinha uma preocupação com a entrega, com o fechamento, enfim, com o resultado final. E clientes também desafiadores, eu acredito, Sim, né? Que muito, isso faz toda a diferença. Muito, muito. Eu estava como analista, mas eu tinha contato com diversos segmentos diferentes, diversos regimes de apuração diferentes. Então, eu acho isso um lado muito positivo da Épicos, sabe? Não existe o nível certo para você começar a ser desafiado. Eu acho que se você está no jogo que você quer jogar, você vai ser desafiado. Desafio tem. Exatamente. E eu sempre me coloquei no jogo, sabe? Eu sempre me coloquei, quero fazer, quero aprender, quero entender. E aí, só te cortando aqui rapidinho para a gente deixar um adendo aqui para nossa galera. A galera que está começando agora já escutou aqui a nossa diretora de operações falando. Não adianta, não quer dizer que você é um estagiário que você não possa entrar no mundo complexo. Desde que você queira e você esteja disposto em arregaçar suas mangas, vai logo, meu filho. Vai que o tempo corre. Exatamente. E logo no dia, fui demitida da Épicos. No dia seguinte, eu já estava empregada. Eu saí da Épicos de manhã, aí consegui uma entrevista na parte da tarde. E logo no dia seguinte, eu já estava trabalhando em outro lugar. Que Tudo loucura. por conta, realmente, da competência, do todo o aprendizado que eu tive ali. Então, não tinha como eu sair chateada com a empresa. Ele abriu portas para você Abriu ter outras portas muito possibilidades. importantes, exatamente. Então, eu entendo que tudo é profissional, sabe? É como eu falei, a gente estava em momentos diferentes. Eu não estava feliz com a empresa também não estava feliz comigo. Então, houve um momento ali de rompimento. Eu costumo dizer que, assim como todo relacionamento, o profissional também acaba por ponto dos dois lados. Nunca vai ser um lado só. E sabe? é aprendizado para os dois lados também. Exatamente. Então, eu saí de lá, mas sempre continuei seguindo a Épicos. Sempre tive um respeito e um carinho muito grande pela empresa. Torcia muito pelo crescimento, desenvolvimento de todo mundo que tinha ficado lá. Deixei bons amigos, bons colegas. Saiu com a porta aberta, né? Com Acho certeza. que, acima de tudo, você conseguiu deixar uma imagem muito positiva para todos na empresa. Exato. Então, fiquei fora da Épicos só por 2 meses. Foi só um período de férias. Uma folguinha. Exato. Passado 2 meses, né, eu recebi uma mensagem do Cérvulo, que hoje é o nosso presidente. E aí, enfim, entre muitas conversas, muitos acordos,
decidi voltar para a Épicos e me dar essa outra oportunidade também. Porque eu senti que também ali foi onde o meu crescimento foi interrompido, sabe? Eu saí dali, eu trabalhei em 2 outros lugares diferentes. Nesses 2 meses, você trabalhou em 2 lugares diferentes? Sim. Mas o que aconteceu? Você não se encaixou? Quais foram? Conta um pouquinho dessa experiência. Exatamente isso. Eu não conseguia me encaixar com a cultura, com a forma como a contabilidade era feita, entregue, enfim. Não conseguia me adequar às rotinas e às culturas mesmo dos outros escritórios. Então, aí recebi essa mensagem do Cérvulo, que foi uma surpresa para mim também. E aí a gente conversou bastante, trocamos bastante. Nessa época ele falou assim, pô, se a gente tivesse conversado antes, né? Eu falei assim, exatamente. Nada disso teria acontecido. Mas eu acho que foi importante. Eu acho que talvez se eu não tivesse saído, quando eu não teria crescido tanto que eu cresci. Da forma como foi, sabe? Então, eu acho que tudo é importante, todo capítulo da nossa história é válido. Com certeza. E aí a gente conversou, eu voltei como monitora na época, né? Eu tinha saído como analista. E aí eu volto como monitora contábil, um cargo de liderança na nossa empresa. Parte do time eu conhecia, parte do time era nova, porque nessa época, né, do jeito que a Épicos é acelerada, já tinha feito 2 fusões, já tinha entrado vários clientes novos, várias pessoas novas. A gente já tinha crescido um pouquinho mais também, exatamente. Graças a Deus. Então, eu volto como monitora para o time contábil. Como eu falei, parte do time eu já conhecia, já tinha tido contato antes, parte não, assim como os clientes também. Parte dos clientes eu já conhecia, parte dos clientes eu não conhecia. E só acrescentando também, eu acho que além, né, de deixar a porta aberta com as pessoas, com os nossos gestores, eu acho que foi muito importante também eu ter deixado minha porta aberta com os clientes que eu atendia na época. Sem dúvida. Tivemos clientes ali falando, não, mas a Raquel era ótima. E isso fez toda a diferença também, saber que você fez um ótimo trabalho. Então, era isso. Independente de eu estar satisfeita com a empresa ou não, de eu querer estar na empresa ou não, eu tinha um compromisso profissional. E os meus clientes, o meu atendimento, ele não foi diferente nem nas minhas últimas semanas ali. Eu continuei da mesma forma, entregando o meu melhor até o último dia, o que foi muito importante também para o meu retorno, graças ao feedback dos clientes. Então, me perdi aqui, gente. Mas esse é um ponto muito legal, porque quando você fala que você deixar a porta aberta, ter um bom atendimento, isso fica de uma lição também para a galera que está nos assistindo, acima de tudo a galera que está começando agora na carreira profissional, entender que, caramba, vão ter divergências, vai ter ali, de repente a sua jornada não é na jornada, não vai continuar na empresa que você está, é outro lugar. Mas se você saia com a porta aberta, saia com um bom entendimento sobre as pessoas que estão lá. Porque tudo que você aprendeu serviu de aprendizado e você vai perceber quando você entrar em outra empresa. Você vai perceber a diferença, você vai ouvir ali no ouvidinho a voz do teu gestor que falou, olha, não é assim, é assado. Então, você vai começar a perceber que você aprendeu bastante coisa. Então, a gente nunca pode deixar para trás. E, acima de tudo, falando agora como empresa, como gestora, não ser engessado. A gente tirou o nosso orgulho de lado, a gente percebeu que a Raquel era uma ótima profissional, tivemos ali uns contratempos, colocamos todos os problemas de lado, entendemos que ela é uma ótima profissional e que a gente precisava dela. A gente também entendeu que a gente também errou e pronto. Ela voltou como monitora e tem um monte de história ainda para contar aí. Exato. Então, foi um período importante também, esse período que eu passei fora, para entender como que os outros escritórios funcionavam, como o mercado de trabalho funcionava. Foi pouco tempo, mas foi bom para você ter um pouquinho desse gostinho, né? Sim. Porque até então, a minha maior experiência tinha sido na Épicos e o que eu ouvia de fora era de história das outras pessoas. Experiência das outras pessoas. Exato. Então, aquela história, tipo assim, tô satisfeito com a empresa, vou lançar de qualquer jeito, vou fazer de qualquer jeito. Então, eu nunca tive esse pensamento, sabe? Eu sempre fui muito correta com as minhas entregas, porque, como eu falei, né, meus clientes não têm a ver com as minhas insatisfações. Exatamente. Né? Então, essa questão lá do lado de fora também acontecia, também existia. Né? Essa entrega mal feita, essa entrega de qualquer forma, porque o cliente não entende muito, não vai saber, não vai conhecer.
Mas hoje a gente vê um cenário completamente diferente, Exatamente. porque o cliente que tem um suporte, que tem uma consultoria, né, efetiva, ele entende dos números dele, ele sabe o que está acontecendo na operação dele. Ele sabe porque a gente passa, né? E a gente consegue construir essa confiança com ele. E é por isso que ele sente a necessidade de entender um pouquinho mais, de conhecer um pouquinho mais. Ele consegue perceber que a gente não está só embrulhando e mandando, né? Exatamente. A gente tem atenção aos dados dele e faz questão dele saber sobre os dados dele, né? Isso aí. E aí, lá fora, né, da Épicos, nesses 2 escritórios que eu trabalhei, eu não via muita oportunidade de eu trabalhar isso, né? E a minha sede de conhecer mais, entregar mais, ela nunca acabou. Não era só porque eu estava na Épicos. Nos outros lugares, eu também queria ter maior conhecimento, conseguir entregar melhores análises, melhores números, enfim. E eu não via muito espaço para isso acontecer, sabe? A galera só queria o feijão com arroz. Se entregou o feijão com arroz, tá tudo bem, tá tudo certo, tá entregue, tá feito. Tá pago, né? Como dizem hoje. E não era aquilo que eu queria, não era a visão que eu tinha da minha profissão, não era o que eu queria. Atraía. Exatamente. Aquilo me desmotivava muito. Então, quando surgiu a oportunidade de voltar para a Épicos, eu falei, por que não? Né? Se lá eu tive, como eu falei, né? Eu tive contatos com tantas pessoas, né? Tantos líderes que sabiam tanto e me impulsionavam a estudar, a querer conhecer mais, saber mais. Tinha clientes que me desafiavam, né? Também a estar sempre estudando, estar sempre me atualizando. Então, foi muito importante para mim. Eu retornei para a Épicos nesse período. E aí, como monitora, dali em diante, eu acho que dentro de 1 ano eu já tinha ido a gerente sócia. e a sócia diretora. Então, foi assim um crescimento absurdo num espaço de tempo muito pequeno, mas que muitas coisas realmente aconteceram, muitas transformações aconteceram na Épicos, e eu fui me adaptando a todas elas, fui me colocando à disposição, encarando os desafios, né? O time também veio junto comigo, abraçava todas as causas. Você entrou como sócia-gerente contábil. Sim. Aí, logo depois... Exato. Então, voltando um pouquinho, né? Eu saí da faculdade, eu terminei a minha faculdade, e na faculdade onde eu estudei, ela dava bolsas para alunos que fossem destaque, dava bolsas na pós-graduação. E dentre todos os alunos de contabilidade que estavam se formando naquela época, eu fui a 2ª colocada, a que teve o melhor desempenho ali na formação, né? Em questão de CR e tudo mais. E aí eu ganhei uma bolsa na época de 70% para fazer uma pós-graduação. E aí eu ingressei na pós-graduação de planejamento tributário. Foi quando o fiscal começou a entrar na minha vida. Para mim, na faculdade, né, para quem não sabe, na faculdade de contabilidade, a parte de fiscal ela é muito engessada. Você não aprende praticamente nada sobre legislação, sobre jurisprudência, enfim. Você vai aprender o que é um CFOP depois que você vai para o estágio. Exatamente. Então, é muito superficial mesmo a parte tributária. E eu queria conhecer, como curiosa que eu sou, eu queria conhecer um pouquinho mais desse mundo também. E que é importante também, né? Porque a contabilidade, ela é o funil, que chama, né? Ela recepciona ali todas as informações. Então, você ter um conhecimento de todas essas áreas é importante para você fechar. Exatamente. Então, eu já tinha tido a experiência, né, com o departamento pessoal, aí ainda durante a minha formação, já estava atuando na área contábil. Por que não um tributário? Por que não? Entendeu? E aí eu ingressei na pós-graduação de planejamento tributário e foi assim, quando abriu a minha mente para um universo completamente estranho e apaixonante. Eu gostava muito das minhas aulas eram no sábado, eu ficava ansiosa pelas aulas, por completar os módulos e querer conhecer mais dos outros tributos, né? Que cada módulo era um tributo diferente. E eu ficava, gente, isso é muito legal. Como que as pessoas fogem disso? Como que as pessoas não gostam? Mas só a gente que tem um parafusinho a menos, com todo respeito aqui, pode gostar de um negócio desse, né, gente? Vamos combinar aqui. Uns nomes muito doidos. Umas siglas muito doidas. É quase um trava-línguas. Mas aí você vê que ela se encaixou na área. Porque
Tudo admirou. O departamento pessoal admirou, o universo tributário admirou. Eu acho que o fato do conhecimento, sabe, É. me admira, me deixa, assim, encantada. Absorver conhecimento é muito bom. Exato. Então, assim, a pós foi muito bacana. Eu tinha... Lógico, era muito cansativo, né? Você trabalhar a semana inteira e no sábado você gastar o sábado inteiro para estudar. Eram aos sábados? Então, era aos sábados. Era o sábado completo, né? De 8 às 5. Então, mas enfim... Fazia parte, eu queria crescer, queria me desenvolver, queria aprender mais. E comecei a fazer, mas ainda assim eu gostava mais da área contábil mesmo, era onde eu me encontrava, era onde Mas foi super agregadora essa informação para você. Foi muito, enquanto foi contadora, muito. né? Sim. Eu gosto até de contar essa experiência para o meu time, né? Quando eu estava como analista ainda na Épicos, eu atendia um cliente externo. E aí, durante essa semana que eu estava externo no cliente, o Cérvulo me passou uma mensagem falando assim, Raquel, procura um curso de ICMS para você fazer. A Épicos vai pagar para você. O que você acha? Você topa e tal? O que você acha que eu respondi para ele na época? Acho que eu nunca te contei essa história. Não, mas eu duvido que você tenha falado não, ou não? Falou não? Eu falei que não. Gente, Raquel Félix dizendo não para um conhecimento. Na época, eu falei assim, Cérvulo, eu acho que a área tributária não tem nada a ver comigo. Eu tô começando agora na área contábil, eu tô gostando e tal. Eu acho que vai tirar o meu foco. Você tava como analista? Eu tava como analista, né? Muito sem noção, né, tadinha? Oh, Jesus. Muito sem visão. Graças a Deus a gente não escutou isso. Muito sem visão, muito sem, sabe? E aí eu costumo contar pro meu time como uma lição, para eles não negarem. Não fecharem as Exatamente. oportunidades. E aí eu falei que não fazia muito sentido para mim naquele momento. Eu falando para Cérvulo Mendonça que não fazia sentido o que ele estava me propondo. Entendeu? Quem é a gente na fila do pão pra falar uma coisa dessa? Exato. Completamente sem visão, tadinha. E aí, passei a minha semana no cliente. Quando eu volto na segunda-feira, ele faz uma reunião com o setor contábil e fala, olha, gente, a partir de hoje, na época eu estava tendo alguns problemas ali no setor fiscal, o contábil e o fiscal vão andar lado a lado. O pessoal do contábil vai passar a fiscalizar ali, a olhar algumas apurações, algumas entregas do fiscal. Aí eu, Não foi à toa que ele mandou você fazer um cursinho, né, minha senhora? Exato. Eu falei assim, tem como... Bom, uma oportunidade dada, não volta atrás. Agora você vai aprender na prática. Na marra. Exatamente, na marra. E aí, ali, eu aprendi realmente a nunca fechar uma porta, nunca negar uma oportunidade. E é um aprendizado que eu passo para o meu time. Então, importantíssimo eu conto isso para eles. Então, por mais às vezes que vocês não acham ali que faça muito sentido para você naquele momento, lembra que a tua visão ainda é muito limitada. Que a visão do teu líder já está lá na frente, já está te vendo lá na frente, sabe? Exatamente. Então, quando a gente pedir alguma coisa, quando der oportunidade, confia. Escute, só acredite. Só faça. Entendeu? E no ruim, se o projeto não for para frente, o conhecimento é algo que ninguém vai te tomar. Exatamente. Então, dali em diante, foi meu aprendizado, isso me marcou. E eu nunca mais neguei nada, tudo que vem foi lançado para mim, vambora. Coração aqui, ó, o cabelo lá em cima, em pé, de susto. Exato, mas vambora. E aí foi isso, foi um aprendizado importante, concluí a minha pós, né, logo em seguida, entrei na pós de planejamento tributário e foi muito positivo para mim, aprendi muito sobre a questão tributária, sobre tributos, da mesma forma me ajudou muito a agregar também nas minhas entregas da contabilidade. Principalmente nesse momento, né, que vocês precisavam ficar envolvidos um pouquinho mais no segmento fiscal ali. Isso aí. Então, isso me agregou muito ali nas minhas entregas, na minha análise, né? Foi muito importante para mim, mas ainda assim, eu estava ali trabalhando no meu mundinho contábil. Uhum. E aí, mas eu sempre fui muito curiosa. Nesse tempo, o contábil, nesse período também, o contábil fazia apurações de empresas do lucro real, né? Então, isso me ajudou muito a agregar também ali na parte de análise, de débitos e créditos, entender o que era aquilo, o que era aquele universo. Uhum. E aquilo foi me despertando, fui gostando muito, foi me desenvolvendo muito na área fiscal também. Então, chegou um momento que eu fui a diretora contábil. Não passou muito tempo, toma aqui o fiscal para você também, tá bom, minha senhora? Exatamente. Então, aí migrei para diretora contábil e fiscal.
E não passou muito tempo também, toma aqui o DP, você vai cuidar também da parte de departamento pessoal. E aí também foi um período muito importante, apesar de eu ter muito tempo, né, que eu não tinha mais contato com o departamento pessoal, não conhecia mais como é que era a operação ali do dia a dia. A prática foi embora, né? Aonde que você lança no sistema, o que que faz aqui, o que que faz ali. Mas eu tive uma gerente também que foi muito acolhedora, que me apoiou muito na época, que era o meu braço forte ali na operação, e que hoje ela está ali como meu braço direito. Graças a Deus ela se desenvolveu, foi tudo bem, correu tudo como a gente esperava e planejava para ela. Exatamente. E hoje ela está ali como meu braço forte também, como nossa sócia na Épicos, coordenando ali a parte do departamento pessoal, graças a Deus. A Priscila, nossa diretora de departamento pessoal, que fez toda a diferença pra gente, continua fazendo também. Isso. Então, por mais que eu tivesse conhecimento ali na área de departamento pessoal, eu não tinha mais um conhecimento muito aprofundado, enfim, da operação. Eu não conseguia muito agregar na operação. Eu mais gerenciava mesmo. De assessoria também, né? Que a gente foca muito no atendimento do cliente, em estar ali o tempo inteiro. Você era muita coisa, né? Para você poder assessorar. Então, realmente, tornou-se importante ter um braço que é a diretoria de departamento pessoal junto ao contábil ali. Porque da forma como a gente queria, a gente não conseguia, né? Porque o nosso projeto sempre foi dar essa consultoria mais aprofundada, Exatamente. com conhecimento muito técnico sobre a situação. A gente nunca quis uma coisa muito superficial, entregas superficiais, Exato. entendeu? Mas foi importante esse período para o desenvolvimento da Priscila hoje. E para o seu também, acima de Sim, tudo. com certeza. Foi a Priscila como diretora e hoje eu acho que a gente está num ótimo formato. Ela cuida ali com toda a excelência da parte do departamento pessoal. E eu migrei para a área de contábil e fiscal. E nessa época me surgiu um outro desafio. O que surgiu, gente? Um outro convite que Do foi para uma fazer. Louca chega e fala, Raquel, vamos fazer um mestrado? Exato. E eu, gente, o quê? Como? Eu, mestre? Já tinha passado pela sua cabeça você fazer Não. ali um Não, mestrado? eu sempre tive muita vontade de me desenvolver profissionalmente, de aprender, de crescer, mas eu achava que mestrado era coisa pra gente muito nerd. Eu falava, gente, eu sou nerdzinha, mas eu acho que mestrado é nerd hard, sabe? Eu acho que não é muito a Não é minha... minha cara. Não, Novamente. eu até admirava muito, mas eu achava que eu não conseguiria concluir, eu achava que não era nerd o suficiente mesmo para poder É que concluir você o botava muito na mestrado. sua cabeça que era um negócio completamente difícil. Sim, e mas tal. tá? Não vamos minimizar, porque é difícil sim, é um bastante. grande desafio. É muito. Mas, enfim, como a história lá do ICMS, eu sou uma pessoa que é evoluída. Não tirei mais, eu não. não lanço fora nenhuma oportunidade que venha a mim. Então, quando veio a oportunidade, eu achei uma mega loucura, mas ok, vambora. Até Vamos nessa porque aventura. eu não tinha fluência em inglês, nunca tinha feito curso de inglês na minha vida, meu contato com inglês era contato de escola, né? Nunca tive essa oportunidade. E isso te assombrava muito, né? E isso me Uma das assustava coisas, você falava, muito. gente, mas eu não sei inglês. Eu sei que o mestrado precisa ter conhecimento de inglês. Isso me assustava muito, porque além de eu não ter muito contato, era uma língua que eu tinha dificuldade, né? Que eu tenho dificuldade ainda, na verdade. Mas você nasceu de 7 meses. Exato. Então, vambora pro desafio, vambora seguir. E já aí, entrou na aula de particular. Isso. Então, junto com o mestrado, eu já comecei a fazer minha aulinha particular de inglês, porque no final eu tinha que fazer a proficiência, né? Eu não ia me formar sem a proficiência. Então, assim, passei por todos os estágios do mestrado. Não, como eu falei, não vou minimizar, realmente... Foram muitos caos, né? Sim, muito Foram. caos. No início foi completamente assustador. Meu primeiro módulo foi... Métodos quantitativos. Não, de metodologia. metodologia. Meu primeiro Já módulo... tinha que escrever. Exatamente. o negócio. Meu primeiro módulo foi de metodologia, que era nada mais, nada menos que a escrita, né? O que você tem que fazer no final do mestrado, e você já começou assim. já tomei aquele susto ali logo no início. E eu falava, gente, eu tô completamente enferrujada, porque há muito A tempo última que eu vez, não na paro. pós, você chegou a escrever? Teve Não, TCC? na não. pós não tive TCC, era um trabalho de pesquisa mesmo, de conclusão, enfim, mas era um projeto e tal, não era essa escrita técnica essa como foi na faculdade, no TCC, e muito menos no mestrado.
Então, assim, já tinha muito tempo que eu não escrevia nada. Eu falei assim, gente, Que loucura. que loucura. Mas, enfim, fui passando todos os módulos. Graças a Deus também ele me deu a competência suficiente para poder concluir todas as matérias, concluir com sucesso, com notas excelentes em quase todos os módulos. Passou na proficiência. Passei na proficiência. Tadinha, minha professora chorava tanto de alegria quando eu contei para ela. Foi um amor. Mas, enfim, também foi uma pessoa muito importante ali no Foram meu... desafios ali, conquistas que para muitas pessoas podem olhar, que bobeira. Não, não é bobeira, não. Eram coisas que ela tinha na cabeça dela que ela não iria conseguir, que ela não iria poder alcançar e ela alcançou. Então, gente, é uma vitória do caramba mesmo. Você Sim. entender que a sua visão era isso, a empresa tinha isso de visão para você, e aos pouquinhos você vai começar a perceber na marra, porque você vai tomando as porradas, entrando nos desafios, mas no final, tá aí, é mestre. Isso. Então, o que eu botava na minha cabeça é sempre me controlar emocionalmente, sabe? Que é o mais difícil, na E verdade, um assim. módulo por vez. Eu falei assim, gente, eu não vou me desesperar pro negócio que vai acontecer daqui a 2 anos, se eu tô no primeiro estágio agora. Então, eu tinha isso muito... Eu trabalhava muito isso na minha cabeça de, cara, um passo de cada vez, um módulo de cada vez. E eu entendia que aquilo ali era o processo para me deixar pronta para o estágio final, que era a entrega. E foi, de fato, o que aconteceu. A cada módulo, a gente desenvolvia mais, a gente entendia mais sobre o que a instituição quer da gente. Começa a fazer sentido, a gente começa a fazer link das coisas que a gente estudou lá atrás. Falando, era para isso que eu estudei isso. Isso, porque no mestrado não é só você querer escrever sobre aquilo. A instituição tem que querer que você escreva sobre aquilo. A instituição tem que aprovar. Exatamente. Tem que ter embasamento. Isso aí. Então, foi um conhecimento, assim, uma experiência para mim estupenda. É algo, assim, que eu vou ser eternamente grata à Épicos por ter me proporcionado isso. Porque eu acho que sozinha eu não teria engatilhado. Não pra teria poder... saído de você, né? Essa eu vontade. teria feito outras especializações, MBAs, mas eu acho que mestrado, eu acho que... Não sei, poderia ser que em algum momento eu chegasse lá, né? Algum professor me falasse, olha, Raquel, por que você não pensa em fazer um mestrado? Mas eu acredito que demoraria muito mais tempo do que como foi ali na Épicos. E eu sou eternamente grata, foi algo muito agregador. Eu acho que é um aprendizado que eu levo para o meu time, né? A gente hoje trabalha muito isso no nosso corpo técnico. É que é uma realidade que eles desconhecem, né? Então, isso. E a gente... E o mestrado, assim como a vida, eu faço muito uma comparação do mestrado com a nossa vida. Ele tem altos e baixos, ele tem desafios, e a cada passo que a gente alcança, a gente vai trazendo uma bagagem de experiência. E essa experiência, a nossa galera ainda não tem. Então, a gente fica querendo trazer para o nosso time para tentar antecipar eles. Olha, respeita o processo. Não adianta você querer, que foi o que você estava falando, não adianta eu olhar daqui a 2 anos um negócio que eu não sei fazer agora e me desesperar, eu tenho que começar devagarzinho. E a cada matéria que ia fazendo, você ia entendendo o link do porquê que aquela foi antes da outra, você vai fazendo o link até chegar ao final do mestrado e falar, agora eu consigo escrever um trabalho, agora eu consigo embasar. Porque eu passei pelo processo de 2 anos e tive ali toda a experiência que eu precisava. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa empresa. A gente tem que respeitar o processo, a gente tem que aceitar que a gente vai começar como estagiário. Muitas pessoas hoje em dia estão querendo acelerar o processo. Eu já quero estar lá como gerente, mas eu sou assistente. Cara, respeita teu cargo de assistente. Aceite os desafios enquanto assistente você é. Porque a cada desafio vai fazer você alcançar mais um degrau e a cada degrau alcançado vai fazer você chegar onde você quer. Então, respeitar o processo acima de tudo é muito importante para qualquer coisa. E até a gente, como líder também, não ceder essa pressão, né? Eu vou promover fulano porque ele é muito bom como analista, eu não quero perder ele, então vamos levar ele a monitor. Mas aí eu acabo prejudicando ele, porque ele não está pronto para ser monitor naquele momento. E aí eu vou acabar perdendo ele como monitor, porque eu vou dar responsabilidade ao monitor, ele não vai conseguir segurar. Então, assim, acelerar o processo é ruim para a pessoa. Exatamente. E para a gente, que a gente acaba perdendo ali. O medo de perder faz a gente acabar perdendo. Exatamente. Então,
é para ambos os lados essa questão de respeitar o processo, né? Deles e nosso também. Porque a gente, às vezes, quer ver acontecer logo, quer fazer logo, porque ele é bom, ele vai entregar, ele está entregando, e aí a gente acaba também se atropelando ali o processo. Então, eu acho que essa questão de respeitar os processos é tanto para eles quanto para a gente também. Isso. Acima de tudo, agora, você disse ali que você aceitou o desafio de fazer um mestrado. Mas, gente, ela já era diretora de contábil fiscal ali no meio do caminho. Então, conta pra gente como é que foi você fazer essa conciliação, né? Porque o mestrado é um pouquinho mais pesado do que uma pós-graduação, vamos dizer. Exige uma dedicação. Era toda sexta e sábado. A Raquel estava tendo aula presencial, então ela tinha que sair lá de Campo Grande, vir para cá, ficar num hotel no centro da cidade e tal, atender toda a equipe, atender cliente no meio do caminho, entre uma apresentação e outra de mestrado, era cliente ligando, era não sei o quê. Então, caos total, né? Caos total. Conta como é que foi ali essa experiência no meio desse caos aí de 2 anos de mestrado, mais diretoria. Foi um caos total mesmo. Como você falou, foi desafiador do início ao fim. As minhas aulas eram presenciais no centro do Rio. Então, nas sextas-feiras, eu ficava as minhas aulas eram de 6h30 até 10h30 da noite. E no dia seguinte, a gente tinha que estar lá no sábado, 8 horas da manhã. Até 5h30, né? Exatamente, 8 horas da manhã até 5h30 da tarde. E não tinha esse negócio de sair cedo, não. Era até 5h30 da tarde lá. No máximo, a gente tentava negociar ali, não vamos tirar o horário de almoço e vamos sair 1 horinha menos. Mas, assim, os professores respeitavam muito. Era criteriosamente. Exato. Até porque tinha realmente muito conteúdo, sabe, para passar. Não era aquela aula enrolação, sabe? Que tu ficava ali, tu passando exercício pro cara fazer. Não, realmente tinha muito conteúdo para ser passado. Então, apesar de não ser todos os finais de semana, era final de semana sim, final de semana não. O final de semana que não tinha aula, a gente era tinha que coisa para fazer. Exatamente, tinha que se dedicar a fazer as questões, né, os trabalhos que eles passavam, pra gente entregar no outro final de semana. E era assim, era artigo aqui, artigo ali. Aí foi quando a gente vai treinando, né, a nossa escrita. Vai se familiarizando com essa realidade. Exatamente. E foi que foi, né? É o que você falou. Entre um intervalo e outro, entre um artigo e outro, a gente faz uma análise de balancete aqui, faz um planejamento tributário ali, atende um cliente aqui, atende outro cliente ali. Atende a equipe. Atende a equipe. Nesse meio tempo, né, infelizmente, desligamentos acontecem, aí você tem que contratar de novo, treinar de novo, e no meio tempo que você está treinando, você tem que fazer para poder entregar. Mas a gente vai se adaptando, né? Quando a gente quer, quando a gente tem força de vontade, quando a gente tem compromisso com os compromissos que a gente faz com a gente mesmo. Exatamente. Isso é o mais importante, gente. Não adianta a gente ter compromisso com terceiros e a gente não respeitar os nossos compromissos. A gente não vai conseguir dar conta dos terceiros. Então, a gente tem que respeitar, atender ali. Se eu me comprometi em fazer esse curso, se eu me comprometi em dar o meu melhor, aonde quer que você esteja, você tem que respeitar o seu comprometimento. Assim, você vai entender que você vai conseguir se comprometer e dar atenção, dar conta dos compromissos que você fazem com terceiros, né? Isso aí. Então, era esse desafio. Era o compromisso comigo mesma no mestrado e comigo mesma no trabalho, né? Então, foi um processo, foi um período difícil, desgastante, com certeza. Mas vencemos, né? Muitas madrugadas viradas. Chegamos lá. Eu acho que um ponto também fundamental é você ter alguém para dividir, né? Para conversar, para trocar. Na época, a gente estava passando, né? Pela mesma... Também estava nessa loucura aí que ela. Pela mesma dificuldade. Então, a gente trocava muito, falava muito. Ter alguém ali para compartilhar, porque a galera que tá de fora não entende. Sim. Não entende, gente. É muita pressão, é muita coisa para você fazer. Então, tinha momentos que eu tava de cabelo em pé, ela de cabelo em pé, e a gente trocava. Uma baixava o cabelo da outra. Pra gente poder respirar um pouquinho, entendeu? Porque é muita coisa, de fato. É muita pressão. E não pode... E a equipe também não tá nem aí que você tá com as tuas pressões, com os seus compromissos externos. Você tem que deixar ali a empresa rodando bonitinho. Independente do compromisso que você teve ali, do teu mestrado, do teu curso de fora. Então, conciliar isso é difícil, mas a gente deu conta, né? Deu conta. E eu agradeço também ao time, né? Porque tudo isso que acontece na nossa vida, nosso crescimento, nosso desenvolvimento,
é graças a um time que a gente deixa lá na empresa também. Um time Exato. compromissado, um time com responsabilidade, que está com compromisso também com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. Então, eu costumo muito dar esse crédito para eles, que tudo que aconteceu na minha vida até agora, né, todo o meu crescimento na época, eu já não seria uma diretora se eu não tivesse Com um certeza. time A gente não que a gente cresce lidera. sozinho, não. Exatamente. Um time que respeita, que entende as prioridades, que abraça os desafios, que abraça meus prazos loucos, às vezes, que eu passo para eles. Enfim, então a gente se entende lá no meio da nossa loucura, a gente ri dos nossos próprios problemas ali no dia a dia e seguimos adiante. Então, eu dou esse crédito também a eles, né, que sempre me apoiaram e que fez ser possível eu chegar à diretoria e fazer um mestrado ali. E hoje eu posso estar dando esse retorno a eles, com conhecimento, com treinamentos, né? Um A gente exemplo investe também. muito em treinamentos ali interno para poder capacitar o time. Então, é isso. Eu devo isso também a eles. Eles foram um ponto fundamental aí nessa trajetória. E como que você treina o teu time nesse quesito de engajamento? Porque a gente passa por isso que a gente acabou de citar, por todos esses caos aí. Mas eles estão começando, muita gente está ali como assistente, aí passa por um caos, erra uma coisa. Como que você lida com o time para eles entenderem que a pressão vai acontecer, os erros vão vir, serve de aprendizado, mas a gente tem que continuar seguindo. E serve para o nosso crescimento. Como que você lida com a equipe? Então, eu costumo dialogar muito. Eu costumo trocar muito, que foi algo que na minha trajetória fez diferença, né? Como o exemplo mesmo da minha primeira demissão, né? Sim. Eu acho que se eu tivesse dialogado mais com o Cérvulo naquele período, não teria acontecido da forma como aconteceu. E aí eu voltei com esse aprendizado. Então, eu converso muito hoje, tanto com você, como CEO, o Cérvulo como presidente, e com o time também, como meus liderados. Então, eu sempre procuro levar a minha visão para eles, as minhas decisões que eu tomo. Eu também sempre costumo posicionar eles, de certa forma, né, do que é importante para eles entenderem, saber que direção a gente está indo, qual o rumo que a gente está tomando. E quando acontece ali um momento de maior pressão, maior cobrança e tal, eu também sento e converso. Olha, a gente vai passar por um período agora Vai passar mais... uma nuvenzinha aí. Exatamente. Mas eu preciso também que vocês troquem comigo. Se o negócio começou a apertar, ficou estreito pro lado de vocês, dei alguma tarefa ali que vocês não sabem desempenhar, desenvolver ali sozinho, eu preciso que vocês troquem comigo. Essa troca é muito importante, né? Sim, é muito importante. É fundamental, na verdade, para o desenvolvimento deles e para o meu desenvolvimento também. Porque tem muita gente que não consegue, né, dividir isso. E aí fica com receios, mas o que a Raquel vai pensar de mim e tal? Não, gente, fala, tem que falar. Sim. É só se comunicando que a gente consegue resolver situações, né? Sim. E aí eu tento desenvolver isso com todos eles hoje em dia, seja do estagiário ao gerente, eu tento trocar sempre com eles o máximo possível, levar meu ponto de vista para eles, até porque um dia eles serão tomadores de decisão. Exatamente. E aí eles precisam entender, né, o porquê daquela decisão está sendo tomada, o porquê que está sendo feito daquele jeito, né? Então eu tento levar isso para eles até para eles irem treinando, entendendo um pouco mais do mundo corporativo, do mercado de trabalho, né? Porque às vezes eles acham que a gente está em lados opostos, né? Tem muito disso, né? Eles acharem que a gente é o vilão. Sim. E não, a gente está no mesmo time. E não é. Então eu tento levar o máximo de informação possível para eles, para que eles entendam e abracem ali as causas e desafios. Eu acho que tem funcionado. E é muito gostoso, né? Sim. Quando passa a nuvem, todo mundo ali com aquele sentimento tipo, nossa, passou. Exatamente. E deu tudo certo. Exatamente. Então, eu acho que essa parte da troca, eu acho que tem sido fundamental para a gente. Então, até a galera que entra nova, que fica um pouco reticente de falar, de trocar. Então, eu procuro dar feedbacks espontâneos, né? Sempre quando passa ali a primeira semana, eu chamo a galera nova, converso, dou feedback do que tá bacana e tudo mais. E sempre aviso, olha, quando tiver também com algum probleminha ali, eu vou falar. Mas é no intuito de desenvolver mesmo, de fazer ele melhorar aquele ponto ali que não tá tão positivo, né? Porque muitas pessoas hoje reclamam, eu geralmente sou desligado, e não tenho feedback, não sei por que aconteceu, não sei
da onde que veio, ou para onde que vai. O que eu fiz de errado? Porque às vezes as pessoas dizem que fazem sem intenção, né? Sim, sim. E aí fica com aquele sentimentozinho de, poxa, fui injustiçado. Então... E eu até acredito que seja. Eu defendo muito a questão do... O óbvio precisa ser dito. Porque às vezes é óbvio pra gente, que tá ali fazendo todo dia, há que toma as anos decisões. já, exatamente. Mas para eles que não têm todas as informações, às vezes passa desapercebido mesmo. Tá fazendo ali, achando que tá arrasando e não tá. Só que não. Entendeu? Então, eu defendo muito essa questão de que sim, o óbvio precisa ser dito sim. Por mais que seja, mas é o básico do básico. Como é que a pessoa está no mercado de trabalho? Não sabe, gente. Às vezes não sabe. Não teve quem instruísse, não teve um líder que trocasse anteriormente. Você vai aprendendo na marra, né? Isso aí. Então, eu sempre costumo ter essas trocas com todos eles. Independente ali do nível, eu tento trocar com todos eles. E hoje a gente também tem gerentes, tanto na área contábil quanto na área fiscal. E eles acabam me apoiando também nessa percepção, né? Eles acabam vendo alguma coisa também que eu tô ali na correria do dia a dia. Às vezes que eles estão com a equipe um pouquinho mais. Às vezes eu passo o dia inteiro e quase não paro ali na sala. E eles acabam tendo uma percepção também que eu não tive. E aí me trazem. Então, essa troca é muito importante. Como é que é a sua visão em relação ao corpo gerencial, assim? Como que você lida com eles e quais são os desafios que você junta deles para poder tomar e cuidar da equipe? Então, mais uma vez a conversa, né? A gente troca bastante, mas com eles a conversa é um pouco diferente, né? Com eles eu já começo a conversar sobre as pessoas do time. Olha, esse fulano aqui não tá indo muito bem, ele tem que desenvolver isso aqui. Conversei com ele, mas dá um apoio ali, de desenvolver ele nessa área. Até porque o nosso corpo gerencial, o pessoal que está assistindo, a gente tem lá no Grupo Épicos, na holding como um todo, a política de que quando você se transforma em gerente, você entra na sociedade. Então, a conversa é um pouquinho diferente, porque além de gerente, você também é sócio. Exato. Então, vamos lá entender por que a gente está tomando essas decisões. Eu vou te ensinar a você tomar essas decisões também a partir de agora, né? Isso aí. Então, a conversa com eles é mais voltada nesse sentido. É lógico que continua sendo para o desenvolvimento deles também, o que eles também não estão fazendo ali, ou que está deixando a desejar, a gente vai continuar trocando e falando. Mas dali em diante, na parte da gerência em diante, eles precisam ter uma percepção do time também. Entender que não é mais só sobre o desenvolvimento dele, não é mais só sobre a entrega dele. Exatamente. É sobre o que o time também está entregando, é sobre o que o time está fazendo. Né? Então, às vezes ali, a galera que está na operação, ela fica tão voltada ali, tão fechada para o que tem que entregar, para o que tem que fazer, e acaba não prestando atenção mesmo para a galera que está à sua volta. Aquela pessoa que hoje chegou e está meio caladinha ali, não está trocando, não está falando, ou que está errando e você, não é problema meu, o cliente é dele, não é meu cliente, sabe? Então, na gerência, isso começa a mudar de figura. Faz diferença. Exatamente. Então, tem que ter esse olhar atencioso. Ele precisa estar atento para isso. Se fulano está errando muito uma coisa, por que está errando muito essa coisa? Será que eu não expliquei direito? Será que ele não entendeu? Ou será que ele só está num dia ruim? Então, o gerente ele precisa começar a se atentar mais para isso. E a depender, tu vai bater um papo também, porque aí nessa... Sim, a galera de baixo, a galera com a hierarquia é respeitada. Então, a gerência precisa ali chamar a galerinha ali, um monitor, um analista, um assistente, estagiário, vem cá, vamos bater esse papo. E aí, a diretoria tem o papel de ensinar, né? De direcionar. Então, esse direcionamento é muito importante, bater um papo com a gerência e eles entenderem qual é o papel a partir de agora. E muitas pessoas acabam ficando mais confortáveis de falar com eles do que comigo, porque são pessoas que têm mais contato ali no dia a dia e tudo mais. Então, acaba que vai abrir alguma coisa para ele que talvez para mim não abriria ali no primeiro momento. Então, acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. E é o que a gente precisa, de fato. Porque tem muitas lideranças centralizadoras, né? Então, se você se sente à vontade com a gerência, cara, é com ela mesmo que você tem que conversar. Isso aí. Pode seguir. Então, assim, então hoje eu tenho 3 gerentes, né, no meu time que me apoiam muito nesse sentido, né? E são as pessoas que abraçam os caos comigo, né? Que não são poucos. Não, então quando tudo dá errado... Ou quando tudo der certo também, são eles 3 que estão ali, que são o meu braço forte, que vão segurar a operação comigo e que
vai entregar o que tiver que ser entregue, independente do prazo que a gente tiver. Então, enfim, é isso. Sou muito feliz com a gerência deles. A gente tem hoje 2 gerentes fiscais, né? Isso e mesmo. um gerente contábil. E a galera deve ficar assim, ué, gente, 2 gerentes fiscais da mesma empresa? Como assim? Mas a gente tem uma política de horizontal. Então, a gente pode ter vários gerentes, a depender do crescimento e desenvolvimento deles. Então, lá dentro, o monitor hoje, ele pode se tornar gerente amanhã, e já tendo outro gerente contábil ali. Então, podemos ter 2 gerentes contábeis, 2 gerentes fiscais, como já temos. Isso não restringe. Isso é muito legal também, porque faz eles entenderem que eles não estão limitados. Caramba, eu sou monitor e já tenho um gerente fiscal aqui. Eu não tenho mais para onde ir, a não ser que eu torça pro desligamento dele em algum momento, que aí eu subo, né? Isso aí. Mas a gente não fica promovendo esse tipo de concorrência, a gente promove a liderança por espelho. Então, a gente tem ali gerentes fiscais, 2, que um espelhou o outro e vai espelhar o restante da equipe. Que vai olhar para os 2 e falar, pô, eu quero ser gerente junto deles, eu quero estar junto com eles também. Então, é isso, é o movimento que a gente faz de todo mundo se inspirar e todo mundo tem a possibilidade, ao longo da linha do tempo, entrar no cargo de gerência, de liderança, junto com os outros da mesma área. Não tem problema nenhum, não é concorrência. Não. Temos trabalho para todo mundo, né, Raquel? Isso que eu ia falar, trabalho tem para todo mundo ser gerente, não se preocupe. Então, isso vai depender, de fato, do desenvolvimento dele ali dentro do escritório, mas também fora, né? O que ele tá estudando, ele está se atualizando, está buscando novas áreas de conhecimento, de crescimento. Então, tudo vai depender, de fato, do funcionário. A gente dá as oportunidades, né? A gente entende que tem espaço para crescimento, mas vai depender deles se colocarem nessa oportunidade ou não. Exatamente. Porque a gente sabe que o trabalho operacional, ele é muita pressão, muita coisa e tal, mas você tem que começar a abrir a sua caixa para entender que se você não se especializar, não aprender novas áreas, novos conhecimentos, você vai ficar limitado de fato. Então, quando você começa a abrir a sua mente para novos conhecimentos, a possibilidade de crescimento da sua vida profissional e pessoal também, porque faz toda a diferença, você vai ganhando ali um corpo, você vai ganhando maturidade. Tudo a gente aprende, a maturidade ela vem de todas as áreas das nossas vidas. Seja no âmbito profissional, como no âmbito pessoal, a gente adquire maturidade ao longo do tempo. Então, o legal da galera que está crescendo é isso. Fica a dica aí para vocês. É entender que vocês não podem parar no tempo. Eu já estou aqui, eu estou trabalhando, não consigo nem pensar. Consegue. Você vai lá para academia, o personal manda você botar mais 5 quilos ali, você fica desesperado, mas você faz. E aí você vê que você consegue. Então, é só aquela forcinha a mais. E o nosso papel aqui, enquanto liderança, é sempre dar aquele pezinho a mais, né? Isso aí. É fazer um esforcinho, dar aquele pezinho, aquele reforço. E quem quer crescer vai entender. Não é à toa que o Cérvulo fez isso com você, o Cérvulo fez isso comigo. E quem está na liderança tem essa visão e vai dar o pezinho. Agora, cabe você aceitar o pezinho a mais ou não. Sim. E um outro ponto importante também para crescimento, né? Não desprezando ali a parte técnica, mas também a questão comportamental. Com certeza. Né? Você desenvolver essas competências, essa visão de que tudo que acontece na empresa é em prol da empresa, é para o crescimento da empresa, é para o desenvolvimento da empresa. Né? Você pode gostar muito de mim, mas se eu não te der resultados, eu não vou continuar ali. Exatamente. Entende? Então, eu acho que essa visão ali de negócios também, eu acho que é o mais difícil hoje de você desenvolver. Sem dúvida. Na galera, sabe? Eles pensam tudo que é muito pessoal, que é tudo contra aquela pessoa, contra ele. Não é. Na verdade, é tudo em prol do negócio. Porque não vai enxergar naquele momento. Mas, exatamente. Em algum momento vai fazer o link. Como fez muito link para você ao longo do teu crescimento na empresa. Tenho certeza que passou pela sua cabeça alguns momentos de nuvem que você ficou, cara, peraí, mas será mesmo? Não sei o quê. Gera a dúvida. Sempre vai gerar. Mas acima da dúvida não, peraí. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando, que você falou assim, escutei muitas pessoas falarem para mim que a empresa estava me usando. Mas a Raquel trouxe uma coisa muito legal e que faz sentido, que não é pejorativo nem nada. Gente, mas eu também estou usando a empresa. Exatamente. Eu também estou usando a empresa. Eles estão aprendendo comigo, eles estão se aproveitando da minha capacidade profissional, mas eu estou me aproveitando das oportunidades que eles estão me dando, das portas que eles estão abrindo, do quanto que eu estou crescendo. E isso não é ruim.
não é ruim. Isso aí, eu queria que todo mundo tivesse essa visão, sabe? Porque muita gente fica com essa questão, é porque eu tô sendo explorado, porque eu tô fazendo tantos clientes, porque eu tenho que atender tantos clientes por dia, que todo mundo me liga, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Gente, aquilo ali realmente me dava muito trabalho, tem dia que é extremamente estressante, mas aquilo ali te dá uma gama de conhecimento e de capacidade de oratória até, sabe? De você lidar com o cliente, lidar com as situações do dia a dia. Então, assim, eu era grata pelos desafios, sabe? É lógico que tem dias piores do que outros, né? Tem dia que você não tá ali muito afim, mas aquilo ali é trabalho, é profissional, é o que vai te levar para cima, sabe? Então, eu sempre tive essa visão. E, de fato, quando me falaram que a empresa estava me usando, eu falei assim, mas eu também estou usando a empresa. Não tem essa, eu também estou usando eles, estou usando os líderes que eu tenho para absorver o máximo de conhecimento, estou usando as oportunidades que eu estou tendo de atender clientes totalmente diferentes um do outro, de segmentos diferentes, de apurações diferentes. Então, assim, quanto mais de trabalho que eu tinha naquela época e hoje também, para mim é ótimo para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, sabe? Sem dúvida. Então, hoje, lógico, meu foco é muito mais gestão, né, do que antigamente a operação, de fato, né, você fazer ali a operação. Mas, enfim, quanto mais desafios, quanto mais clientes a gente tiver diferentes, melhor para mim, melhor para o meu time. E que a gestão não é tão fácil quanto muita gente acha, não, com certeza gente. não. Não é. Então, assim, eu sempre tive essa visão, sabe? Da mesma forma que a empresa vai usar a minha capacidade de operar, eu estou usando também a capacidade da empresa. É uma troca. De me fazer crescer e me fazer prosperar ali. Enquanto os dois tiverem essa inteligência emocional, principalmente os colaboradores, gente, a gente vai crescer muito. Exato. É entender que tá os dois precisando. Eu preciso de você e você precisa de mim. Então, vamos embora, vamos dar as mãos, vamos seguir. E que nem sempre você vai concordar, né? Teve pontos da gente discordar como líderes, né? E faz parte, gente. É entender que tudo é realmente profissional. É tudo em prol do crescimento da empresa e tudo mais. Exatamente. Então, esses momentos de divergência vão ocorrer, vão existir, mas que é muito importante para trocar, né? Do que eu falar, não, Tamiris, tá tudo bem. Aí eu vou lá e falo, gente, a Tamiris, não tô acreditando. Tá doida, maluca. O que ela tá falando no meu ouvido aqui? Sabe? Ela não tem noção de como a gente tava trabalhando, ela não tem noção do quanto a gente tem de trabalho. É isso, assim, então, sabe. Assim, eu sempre... Quando eu voltei pra Epicus, eu voltei muito com essa visão, sabe? De sempre... Virou uma chavinha pra você. Sim. Então, eu acho que da primeira vez eu fui demitida por não falar, né? E aí, quando eu voltei, eu falei pro Célio, então, ok. Então, quando eu voltar agora, se um dia você me demitir de novo, vai ser pelo tanto que eu vou falar na sua cabeça. Não, mas melhorou de fato. A gente conversa muito, a gente troca muito. Você divide muito do que você tem de percepção sobre a galera da operação com a gente. E a gente, é muito importante escutar isso, entender isso, né? É você que está ali na frente da operação. Então, você se comunicar com a gente é muito importante. Faz diferença. E a gente acaba chegando depois num caminho em comum. Às vezes, vocês entendem o meu lado e olham aquela pessoa de um outro jeito, aquela situação de uma outra forma. Ou, às vezes, eu entendo, não, realmente, foi isso que vocês estão certos, é isso que realmente está acontecendo. Então, assim, é muito importante a divergência para a gente tentar ser o mais justo possível. Convergir em algum momento. Exatamente. E vai acontecer. Então, eu acho que é muito importante você ter sempre essa visão, esses dois lados. É o que eu tento trazer para o meu time também. Para eles me trazerem a visão deles, que às vezes é uma coisa que eu, ali como diretora, não estou tendo a percepção. Isso. Então, é isso que eu tento fazer com vocês, é isso que eu tento fazer ali com eles também, nesse meio de campo que a gente fica ali como diretor. Isso. E tá fluindo, tá dando certo, graças a Deus. A gente tem conseguido ali chegar em consensos, entender o que é bom para a empresa, o que é bom para as equipes. E a gente está conseguindo. A gente está encaminhando para o final, Raquel. Sim. Quero te agradecer muito por você ter aceitado aqui bater esse papo. Rápido, foi né? bom a gente conversar. Eu tenho certeza que a galera que está nos assistindo vai se inspirar muito, principalmente com a sua história. A gente aprendeu muita coisa aqui hoje, gente. A gente aprendeu a respeitar o processo. A gente aprendeu que nunca diga não para uma oportunidade, meus amigos. Ela pode ser oportunidade da sua vida, como foi a oportunidade de crescimento e de evolução da Raquel.
Hoje a Raquel ela é uma peça-chave importantíssima no nosso cenário da holding propriamente dita, porque o Grupo Épicos ele entrou como a primeira empresa, tudo começou com o Servo, na Épicos, e se hoje a gente está aqui hoje é porque a Raquel tem muito parte disso também. E aí eu queria pedir para você falar, assim, passar um recado para todos os todo o time, né? Desde a galera que está começando a aprender, o que eu faço da minha vida, seja para a galera que está entrando no universo contábil ou não, e também para a galera que está entrando na gestão, no corpo da diretoria, da gerência. Qual é a mensagem que você passaria para eles? Então, eu acho que, acima de tudo, é acreditar, né? Eu tinha todas as possibilidades para acreditar que a minha história não daria muita coisa. E eu acho que, acima de tudo, é isso. Acreditar que você pode ser diferente do que as pessoas que você conheceu, o ambiente que você cresceu. Você pode ser destaque, pode ser uma futura referência, né? Segundo, não deixar passar nenhuma oportunidade, qualquer porta que se abre. Eu trabalhei com muitas coisas diferentes até eu chegar na contabilidade. E eu digo que tudo foi importante para eu chegar onde eu estou hoje e fazer o meu trabalho da forma como eu faço hoje. Né? Até o meu entendimento lá atrás como técnica de saúde e segurança do trabalho foi importante e agrega hoje na minha percepção quanto pessoa, quanto funcionária, quanto numa reunião, às vezes isso é um ponto de muita dúvida de cliente e eu consigo ali agregar de certa forma, complementar de certa forma também com o conhecimento que eu tive lá atrás. Então, e que conhecimento nunca é demais. Tudo que você aprende, tudo que você estuda, nada é em vão. Tudo vai construir o profissional que você vai ser um dia. Para quem está entrando, né, nesse desafio aí de liderança, seja muito resiliente. Vão ter dias muito difíceis, vão ter dias que você vai estar cercado de pessoas, vão ter dias que você vai estar completamente sozinha. Mas faz parte. Eu acho que o maior presente de um líder é você ver o seu time crescendo. Então, com certeza. Hoje eu sou muito realizada, sou muito feliz com o time que eu tenho. Eu peguei João como estagiário, peguei Matheus como analista, hoje estão aí como gerentes. Fernando também entrou como monitor, hoje está atuando como gerente. E tem muito caminho para o restante do time crescer. Muita coisa. E se desenvolver. Então, eu acho que a maior recompensa do líder é ver os seus liderados crescer. Priscila aí como diretora. Exatamente. De departamento pessoal. Então, é essa a nossa recompensa, sabe? Então, seja resiliente, seja forte, respira fundo e vamos embora, porque tudo passa. E tudo passa. Isso. O dia feliz passa, mas o dia triste também passa. Então, é isso. Tudo passa. Isso. Obrigada por ter vindo bater esse papo com a gente. Foi muito legal, muito inspirador. E, galera, é isso. Esse é o nosso episódio de Entre Calls e Calls com a Raquel Félix. E eu chamo todo mundo a vocês para poder assistir, que eu tenho certeza que vocês vão se inspirar. Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau.